Salve, salve, turma! Muito bom me dirigir a vocês. Estamos aqui de volta para a gente tratar da unidade 3. Essa semana nós vamos estudar unidades 3 e 4. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que o Genésio traz para a gente, o Genésio Lima dos Reis traz para a gente no nosso texto sobre a unidade 3. Ok? A unidade 3 vai tratar de um assunto que ele nomeou como cardinalidade. Bom, antes de falar o que é cardinalidade, esse nomezinho estranho aí, talvez você já tenha escutado por aí, mas antes de falar disso, eu preciso dizer para vocês que cardinalidade está relacionado com um assunto que eu acho fantástico, desafiador e impressionante. Poderia usar outros adjetivos, instigantes, louco, que é o infinito. O infinito, isso mesmo. Falar do infinito é algo que não é muito trivial. O infinito é um assunto que, historicamente, teve grandes problemas de conseguir dominá-lo, de conseguir compreendê-lo. Então, esse assunto é instigante, é espetacular. Eu adoro esse assunto. E eu vou dizer para vocês por que eu gosto tanto desse assunto, mas eu não posso aqui sair um pouquinho do nosso assunto. Infelizmente, a gente pode pegar o infinito e perguntar, fazer milhões de questões sobre eles, todas elas dificílimas de resolver, de dar uma resposta, mas eu vou me ater aqui ao nosso tema, não vou fugir. Por que a gente vai estudar infinito, Márcio? Então, antes de mais nada, por que é importante estudar infinito dentro da matemática, especificamente dentro da geometria? Bom, primeira coisa, nós estamos com grupos de axiomas, dois grupos de axiomas, vocês se lembram? Axiomas de incidência, os três axiomas de incidência, dois axiomas de paralelismo, e vocês viram que com esses axiomas, ou seja, com essa geometria, eu consigo, nesse momento, construir modelos que têm uma quantidade finita de pontos. Ou seja, as retas, o próprio modelo pode ter uma quantidade finita de pontos. E quando eu olho lá para aquela geometria que eu quero chegar, a geometria euclidiana pronta que a gente tem hoje, eu observo que lá tem uma quantidade infinita de pontos. Todas as retas da nossa geometria euclidiana, todas elas têm infinitos pontos. Todas. Então eu preciso chegar nessas retas. A nossa geometria não pode ser uma geometria só com esse grupo de axiomas. Eu preciso inserir axiomas novos axiomas, para que eu consiga chegar lá naquele ideal. Então, com essa ideia de que reta tem que ter uma quantidade infinita de pontos, eu preciso falar do infinito. Não tem como. E como é que eu vou conseguir fazer com que todas as minhas retas tenham infinitos pontos? Vocês vão ver que eu vou ter que forçar a barra. O que é forçar a barra? Eu não consigo provar. Eu tenho que inserir um axioma, eu tenho que afirmar. E temos que aceitar essa afirmação, sem questionamento. É isso que é o papel do axioma. A afirmação que não pode ser provada. Mas antes disso, antes de inserir o axioma que vai dizer que a reta terá que ter infinitos pontos, o axioma da régua, antes disso, eu preciso falar para vocês um pouquinho sobre o infinito. E vocês, se vocês gostarem do assunto infinito, tem muita coisa aí para vocês estudarem, tem textos muito interessantes, tem um livro do Morris, que é sobre o infinito, muito interessante, façam leitura, tem na internet. Então, assim, tem muita coisa interessante sobre o infinito para quem se interessar, e para a gente na matemática é muito interessante sempre pensar sobre o infinito. Mas como a gente não tem muito tempo para tratar do infinito como um todo, vamos pegar lá no nosso aspecto aqui da geometria. Bom, primeira coisa, como que a gente vai tratar esse negócio de infinito? Porque, sendo seres finitos, para a gente é muito difícil tratar do infinito. Só para vocês terem uma ideia,
Tem um paradoxo chamado paradoxo de Zenão, ou de Zenon, depende de como você queira, enfim. Se você colocar na internet aí paradoxo de Zenon, você vai ter o assunto lá bem detalhado. O Zenon, só para dar uma criticazinha, cara pensador, né, ele, para fazer uma criticazinha matemática, ele falou assim, olha, imagine que você estando aí próximo a uma porta, você queira se dirigir para essa porta. Então ele falou assim, você tem uma distância entre você e a porta, uma distância que os separa da porta. Então você agora faça o seguinte, vá até a metade do caminho. Depois ele falou, agora vá até a metade do caminho que restou. Porque tem uma metade entre você e a porta. Você não chegou na porta ainda, você só foi até a metade do caminho. Então anda mais metade desse caminho. Depois anda mais metade do caminho. Ele vai dizer para a gente assim, você vai chegar na porta se você sempre anda metade do que falta, metade, você nunca chega na porta. Isso é uma provocação, Zé, porque o problema do infinito está presente aí, a problemática que o infinito traz. Mas eu chego à porta. Mas se você compreender que o espaço tem infinitas divisões sucessivas, e se você considera que você consegue sempre ir até esse meio termo aí, essa meia distância, como é que você chega à porta? Então isso é um paradoxo, porque a gente sabe que a gente chega na porta. Zenon também sabia disso, claro, pensador. Mas tudo isso para vocês verem quão gigante é o infinito, né? A ideia de infinito. Então, voltando um pouquinho para o nosso texto aqui, como eu vou definir o infinito? Infinito para a gente vai ser infinito de conjuntos. Então a gente vai restringir bastante. E o cara que vocês podem pesquisar um pouquinho aí, que tratou desse assunto, que trouxe para a matemática uma ideia de infinito espetacular, a gente diz que ele colocou o infinito no bolso, foi um cara chamado Cantor. Você digita Cantor aí, infinito, Cantor, na internet, você vai ver, aparece um monte de coisa interessante sobre esse cara. O Cantor, ele pensa a ideia de infinito a partir do finito. Como é que é? Ele pensa o infinito a partir do finito? Ele teve uma observação genial. Ele falou assim, olha, não com essas palavras, obviamente, e não com esses exemplos, obviamente, mas se você tiver filho em casa, você vai ver que se você colocar 3 bolas coloridas para ele lá e pedir para ele contar, se ele já estiver ali com uns 3, 4 aninhos, ele vai fazer assim, 1, 2, 3. Ele vai apontar o dedinho em cada uma das bolas para fazer a contagem. Se você bagunçar e perguntar quantas tem, ele vai de novo. 1, 2, 3. Apontar o dedinho. É esse o princípio da contagem. O que significa isso? O Cantor diz, olha, quando a gente conta, na verdade, nós estamos fazendo um processo de pensamento que é de associar um número a um objeto. Então, se eu começo a contar aqui, eu vou associar ao número 1 essa bola, ao número 2 eu associo outra bola e ao número 3 essa outra bola. Veja que ao número eu associo uma, ao 2 e aqui eu associo o número 3. Então eu digo 3 bolas. Uma forma racional de pensar. Então eu estou associando o número natural à quantidade de bolas. Veja que se eu tivesse 50 bolas, eu vou associar do número 1 até o 50. Então, o Cantor disse, olha, o que você está fazendo é estabelecendo uma função. Uma função. O que é uma função? Função é a relação entre, aqui, nesse caso, entre número e bolas. Associo o número 1 à bola 1, a essa bola, o 2 a essa bola e o 3 a essa outra bola. Então, quando eu faço essa associação, eu estou fazendo uma função, estou estabelecendo uma função. 1 a 1. E não sobrou nenhuma bola. Isso a gente chama de função bijetora. 1 a 1. E não sobra nenhum objeto.
em nenhum dos dois conjuntos. O conjunto número 1, 2, 3 e o conjunto das bolas. Então é assim que a gente conta. É assim que a gente conta. É assim que a gente faz contagem de coisas finitas e também de coisas infinitas. Márcio, trazendo aqui para a matemática, para a gente poder falar de alguma coisa infinita, porque se a gente pegar infinito de uma forma geral, a gente tem um outro aspecto para tratar. Mas vamos pensar no conjunto dos números naturais, que a gente, desde os primórdios dos nossos estudos, a gente trabalha com esse conjunto. Conjunto dos números naturais. Pega o conjunto dos números naturais, vocês vão observar que a gente aceita que tem uma infinidade de elementos ali. Mas dá para listar todos os infinitos aqui? Eu digo, não dá, porque nós temos um tempo finito de vida e a gente teria que ser infinito para ir listando todos. Então a gente lista aí os primeiros, quando a gente vê que a pessoa já consegue saber o que vem depois, a gente coloca uma reticência e isso significa que o conjunto nunca para de crescer. Esse foi um achado do Cantor. Uma forma de representar o infinito, ele chamou isso de infinito potencial, porque o número 5 potencialmente virá, o número 6 potencialmente, o 7, etc. Então, uma representação do infinito aqui, de forma finita, visualmente finita. Então, se a gente considera que temos infinitos elementos aqui, o Cantor vai dizer o seguinte: olha, a diferença do finito para o infinito está no seguinte: se você pegar um conjunto finito, digamos, vou pegar o conjunto A, só com os números 1, 2 e 3. Tá? Se você tirar um subconjunto dele, que não é ele mesmo, ou seja, um subconjunto próprio desse conjunto, qualquer subconjunto próprio vai ser menor do que ele. Qual subconjunto próprio que eu posso pegar aqui? 1, 2, 2, 3. É um subconjunto que não é ele mesmo. Só o 2, só o 3. 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3 não é próprio porque é igual. Subconjunto próprio é um subconjunto que não é todo esse. E não é o próprio A. Então, por isso que a gente diz subconjunto próprio. Então, todo subconjunto próprio de um conjunto finito será menor do que ele, terá menos elementos do que ele. Isso a gente resume dizendo uma frase que todo mundo aceita muito naturalmente, que é aquela que diz assim: o todo é sempre maior do que qualquer de suas partes próprias. O todo é maior do que as suas partes. Parece óbvio, né? Todo mundo aceitaria isso. Você pega uma parte, não pode, tem que ser menor do que o todo não pode ser igual à sua parte, nem menor. Bom, o Cantor fala, isso se o conjunto for finito, meu querido. Porque se você pegar um conjunto infinito, é possível que você consiga um subconjunto próprio dele, que tem o mesmo tamanho dele. Tamanho, mas como assim tamanho, mesmo tamanho dele? A mesma quantidade de elementos. Quantidade de elementos, mas não são infinitos. Falar em quantidade é esquisito? É esquisito. Então eu não vou falar de quantidade. Eu vou dizer que dois conjuntos têm, quando eu quero dizer que eles têm a mesma quantidade de elementos, o mesmo número de elementos, e sendo infinito fica estranho falar isso, então eu vou dizer que eles têm a mesma cardinalidade. O mesmo tanto significa dizer a mesma cardinalidade. É aí que entra essa palavrinha cardinalidade. Dois conjuntos infinitos que têm o mesmo tanto de elementos terá a mesma cardinalidade. Mas isso, gente, é uma forma de dizer para vocês compreenderem. Mas como é que eu vou saber que o conjunto vai ter o mesmo tanto de elementos? Então é aí que vai vir a definição formal de cardinalidade. É quando você pega, por exemplo, o conjunto dos números pares. Vou denotar por 2 esse N. É o nome que eu estou dando, 2N. É o nome do conjunto dos números pares. Digamos que eu pegue 2, 4, 6, 8, todos os números pares positivos inteiros. Agora eu olho para o conjunto N
de todos os números naturais e olho para o conjunto dos números pares. Você há de concordar comigo que o conjunto dos números pares é um subconjunto próprio do conjunto dos números naturais, beleza? Joia. Então, claro, não é igual, está faltando um aqui, o 2 está aqui, o 4 está nos dois, o 6. Então, é de se esperar que esse conjunto dos números naturais seja maior do que o conjunto dos números pares, não é verdade? Aqui parece ter mais elementos do que nesse de baixo. Eu digo para vocês, não é verdade. O conjunto dos números pares e dos números naturais tem o mesmo tanto de elementos. Infinitos. E o mesmo infinito. O mesmo infinito? O mesmo infinito, a gente diz. Mesma cardinalidade. Tem infinitos diferentes, mas... Isso é outra questão. Calma aí, gente. Não adianta. Tem infinitos diferentes. Eu já vou respondendo. Mas, vamos por etapas. Aqui eu tenho dois conjuntos, dois são infinitos. Parece que esse é maior que esse, mas não é, porque o canto diz, olha, se você pegar e juntar o 1 com o 2, o 2 com o 4, o 3 com o 6, o 4 com o 8, que for fazendo isso para todos os elementos que vão seguindo adiante, você vai ver que vão se juntar aos pares, não vai sobrar ninguém de nenhum dos dois lados. Vai ter o mesmo tanto. Quantos? Infinitos. Mas é o mesmo tanto, o mesmo infinito, digamos assim. A gente diz mesma cardinalidade. Então veja novamente a ideia de função bijetora, 1 a 1. Função bijetora, 1 a 1. Não sobra bola, não sobra número dentro do conjunto 1, 2, 3. Aqui não sobra nenhum número par, qualquer número, pega o número 500. Qual o número que é levado lá no 500, que é associado com o 500? A metade de 500, que aqui é sempre o dobro. 1, o dobro do 1. O 2, o dobro do 2. 3, o dobro. 2 vezes 250 dá 500. Então, 250 vai ser levado a 500. Então, veja que qualquer número natural, eu sempre tenho um número par associado a ele. Tipo, pego o número 1000 aqui dentro dos naturais. Qual o número par que associa a ele? 2000. E o contrário também, qualquer número par que eu pegar, eu tenho um número natural associado a ele. Digamos, pego o 16, qual é o número que vai ser associado ao 16? Tem o 16 aqui que é par. Qual o número que eu associo com o 16? O 8, 2 vezes 8, 16. Então veja que é 1 a 1, não sobra ninguém aqui e ninguém ali. É isso que a gente chama de função bijetora. Função injetora, 1 a 1, e sobrejetora. Não falta ninguém no contradomínio. Não sobra ninguém no contradomínio sem estar relacionado com alguém do domínio. Quando existe uma função bijetora entre os dois conjuntos, a gente diz que eles têm o mesmo tanto de elementos. Ora, você pega 3 bolinhas e 3 bananas, você junta 2 a 2, não sobrou ninguém, os dois conjuntos têm o mesmo tanto de elementos, de bananas e de bolinhas. 3 bananas e 3 bolinhas. Olha aí como é que a gente pensa isso em termos de conjunto de números infinitos. Bom, junta 2 a 2, se não sobrou ninguém, e não faltou ninguém em nenhum dos dois conjuntos, é porque você pode juntar 2 a 2, eles têm o mesmo tanto de elementos. Que tanto é esse, Mário? Sei lá, não sei quantos são infinitos, mas não interessa quantos são, não interessa que não tem o mesmo tanto, o mesmo tamanho. E eu não vou falar nem de tanto nem de tamanho formalmente. Formalmente eu falo de cardinalidade. Mas entendam o mesmo tamanho, a mesma quantidade, se você quiser, só para ajudar a pensar. Beleza? Então, o que é dois conjuntos têm a mesma cardinalidade? Dois conjuntos têm a mesma cardinalidade quando existe uma função bijetora entre os dois. Só isso. Bom, não é nada trivial, mas é interessante, né? Então, agora a gente tem conjuntos infinitos dessa forma. O que é um conjunto infinito, então, gente? Eu poderia definir conjunto infinito da seguinte forma, então. Um conjunto vai ser infinito quando? O que caracteriza o infinito? O que difere ele do finito? No finito, se você pegar dentro de um conjunto, tirar uma parte dele, a parte é menor que o todo. No infinito, nem sempre. Sempre tem. Se um conjunto for infinito, então sempre é possível escolher dentro dele um subconjunto próprio que tem o mesmo tamanho dele.
É todo subconjunto próprio que tem essa propriedade? Mas não. Existe pelo menos um subconjunto próprio de N que tem o mesmo tamanho dele, mesma cardinalidade, bijeção 1 a 1. Claro, conjunto dos números pares, dos ímpares também, tem exercício para vocês aí na lista, vocês podem checar para provar isso. Tá? Então, conjunto infinito é aquele subconjunto em que nem sempre o todo é maior do que uma parte própria, nem sempre pode ser igual. Isso aqui é um conjunto infinito. Conjunto infinito é aquele em que existe um subconjunto próprio dele que tem mesma cardinalidade que ele. Eu acho que você está começando a entender. Bom, se você não entendeu ainda, dá mais uma olhada no vídeo, me manda mensagem, vamos conversando. Dá uma lida no texto que vai ajudar bastante. Então, essa é a ideia da definição que ele vai dar aí de infinito. Tá? Então, é bom que vocês relembrem a definição de função, função injetora, função sobrejetora, tá? Porque função bijetora, porque isso vai ser essencial aqui nesse momento. E é um momento que vocês têm que realizar isso. Façam isso. Beleza? Agora, interessante, gente. O Genésio vai dizer aqui, e eu já estou caminhando para o finalzinho, porque o nosso vídeo já está ficando um pouquinho grande. O Genésio vai dizer, olha, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais tem a mesma cardinalidade, o mesmo tamanho. Como é que é? Espera aí. O conjunto dos números inteiros não é aquele que tem o 1, o 2, o 3 e segue, seja os naturais, mas além disso tem o 0, o menos 1, o menos 2 e segue para o infinito de novo? Isso mesmo, esse é o conjunto dos números inteiros. Bom, mas aqui não tem os naturais? Tem. E não tem mais um outro infinito que é o oposto dos naturais? Tem, e ainda tem um 0 para arrebentar com tudo? Tem. E isso muda alguma coisa? O Cantor vai dizer, meu querido, eu sinto muito, mas esse conjunto tem o mesmo tamanho dos naturais. Como é que é? Sim. Você pode estabelecer uma bijeção entre os naturais e esse conjunto. De que forma? Cantor. Bom, você pega o número 1 e associa com 0, o número 2 com 1. É claro que se eu for para 3, 4, 5, 6, 7, eu vou acabar com os números naturais e vai sobrar. Não cometa esse crime. Faça o seguinte, você vem no 1, depois você vem para o menos 1. O número 3 você associa o menos 1, aí você vem e põe o 4, associando com 2, e o 5 com o menos 2. Ou seja, você vai contando o conjunto dos números naturais assim, vai e volta, vai. De forma que você percorre todos os inteiros, não sobra ninguém sem você associar um número natural. Ora, então vai existir uma bijeção entre os naturais e os inteiros. Bijeção significa que os dois têm o mesmo tamanho. Você pode juntar 2 a 2, não sobra ninguém em lugar nenhum e não falta ninguém em lugar nenhum. Então, os dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Mesmo tamanho, mas ato falho. Mesma cardinalidade, para ser mais preciso. Beleza? Bom, então, mais interessante ainda, se você pegar o conjunto dos números racionais, que conjunto é esse? Conjunto de todas as frações A sobre B, com A e B inteiro e B diferente de zero. Então, conjunto de todos os números da forma A e B, com A e B inteiro, B diferente de zero. A e B inteiro e B, já estou avacalhando, A e B pertence aos inteiros e B diferente de zero. O denominador não pode ser zero. Qualquer fração inteira, qualquer fração de número inteiro. Todas as frações, mas isso não. O conjunto dos números inteiros certamente está aqui 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, menos 1 sobre 3 sobre 1, menos 2 sobre 1. Se eu colocar o B sendo 1, eu construo todos os números inteiros. Então eu tenho mais do que número inteiro aqui. Cantor vai dizer, não tem não, meu querido, é só uma ilusão sua. Como quase tudo na vida é uma ilusão, essa é mais uma das ilusões que a vida lhe traz. Não tem nada disso, o conjunto dos números inteiros e os naturais tem o mesmo tamanho, mas os racionais e os naturais também têm o mesmo tamanho, e tamanho é cardinalidade para nós aqui. Então os naturais e os racionais têm a mesma cardinalidade? Né? Tem, e tem uma prova aqui desse fato muito interessante. Você consegue listar todos os inteiros e todos os racionais
Portanto, eles são do mesmo tamanho, o infinito deles é o mesmo dos naturais. Bom, então, beleza. Então você está dizendo que o infinito dos racionais é o mesmo infinito dos naturais, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma cardinalidade. Mas, Márcio, existem infinitos diferentes? Tipo, tem um conjunto infinito e tem o outro conjunto infinito e os dois não têm o mesmo tamanho? Não há uma bijeção entre os dois? Sobra alguém? Alguém é maior do que alguém? Alguém é menor do que... Existem infinitos com tamanhos diferentes, com cardinalidades diferentes? A resposta é sim, tem infinitos com cardinalidades diferentes, surpreendentemente. Cantor vai dizer que tem infinitos diferentes. Existe mais de um infinito. Mais de um infinito já é um negócio chocante. Agora, dizer que existem infinitos de tamanhos diferentes e listar em todos eles, esse cara tinha que morrer louco mesmo, não tem saída para ele. Foi o que aconteceu de fato com ele, com quase todos matemáticos que se mete a tratar com o infinito. Mas não é um problema do infinito, é um problema nosso. Ficar louco é uma qualidade dos matemáticos propriamente. Mas você não é louco, porque quando você assume que é louco, aí você perde um pouco da sua loucura. Então, diga que não é louco, porque todo louco diz que não é. Então, vamos lá. Voltando, porque devaneios. Bom, então, qual o conjunto que você conhece que tem um infinito diferente dos naturais? Porque todo mundo aqui tem o mesmo tamanho dos naturais até o momento, natural, inteiro, racional. Bom, o próximo conjunto que a gente costuma estudar lá na escola é o conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele tem os racionais lá dentro dele, mas tem mais alguém. Lembra daqueles diagraminha bonitinho que o professor fazia na escola? Tem os naturais, aí tem os inteiros que tem mais coisa do que ele, depois eu tenho os racionais que tem um pouquinho mais, e depois eu venho com os reais que tem um pouquinho mais. O Cantor vai dizer, bom, esse pouquinho mais aí é infinito, tá? São infinitos, mas Cantor vai dizer, todos eles têm o mesmo tamanho, a mesma cardinalidade. Até o quê? Porque os reais, meus amigos, não. O conjunto dos números reais tem uma cardinalidade diferente do conjunto dos números naturais. Como é que é? Você está dizendo que são tamanhos diferentes. Quer dizer, então, que se eu pegar o conjunto dos números reais, hoje, e pegar o conjunto dos números naturais, eu não consigo estabelecer uma bijeção entre cada número real e cada número natural? Não existe uma bijeção assim? É exatamente isso. Não existe uma bijeção. Cantor mostrou que qualquer bijeção que você tenta fazer, sobra um elemento aqui que não tem ninguém associado a ele. O cara era genial, gente. Como é que pode o cara fazer uma coisa dessa? Ele consegue provar, e o que é mais fantástico, a prova é muito simples. Pelo poder que tem. Não é que ela é trivial, mas ela é a ideia é muito simples. Está aí no texto, dê uma olhadinha, depois a gente pode até conversar sobre isso particularmente em um vídeo só para isso. E muito interessante a forma como ele faz isso. Então, o conjunto dos números reais tem um infinito diferente do infinito dos naturais. Então, para denotar isso, nós vamos dizer que o conjunto dos números naturais tem um infinito chamado infinito dos naturais. A gente vai dizer que um conjunto tem um infinito dos naturais quando ele for enumerável. Conjunto enumerável é aquele que tem uma bijeção com os naturais, a mesma cardinalidade dos naturais. E o infinito dos reais, que é diferente do infinito dos naturais, digamos assim, é um infinito maior, se é que a gente pode dizer isso, mas a gente vai dizer conjunto que tem o mesmo infinito dos reais, ou tem a mesma cardinalidade dos reais, a gente vai chamar de infinito do contínuo, tá? Ou cardinalidade do contínuo.
contínuo, de continuidade. A reta ela é contínua, não tem furos. Pensa o seguinte, pensa no número real. Ah, o Márcio, beleza, número 1. Ótimo, você foi esperto, pegou um número real bem simples. Agora eu pergunto para você, qual é o próximo número que vem depois do 1? Qual o próximo número real que vem depois do 1? Você vai dizer 1,000001? Eu digo não. Tem alguém entre esses dois que você pegou lá, que é real. Não dá para ordenar. Beleza? Gente, eu queria falar disso para vocês. Mesmo só uma ideiazinha do que vocês vão estudar, para dizer da grandeza, da beleza que é essa coisa de estudar o infinito. E fica aqui o meu abraço e o desejo que vocês se aprofundem nesses estudos, principalmente nessa parte aí, que ela é fantástica. Se você entendeu isso aí, a próxima unidade vai ficar muito mais tranquila. Beleza? Abraço para todos e até o próximo vídeo, gente. Valeu!